Diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, vai falar sobre estratégia e persistência serem fundamentais para superar momentos desafiadores. Tem uma história bem interessante, né, para contar hoje aí para nossa audiência, um exemplo, né, uma metáfora com aquilo que acontece muitas vezes no nosso dia a dia. Tudo bem, Bozetti? Bem-vindo mais uma vez ao Troca de Ideias, bom dia. Bom dia, agora ao vivo aqui, semana passada eu estive em Bagé, né? Bom dia, Ricardo, Rita, bom dia, Josué, bom dia, queridos ouvintes. Eu gosto de comunicar através de metáforas porque elas comunicam muito e elas permitem que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. Então quero compartilhar uma fábula que não é minha, mas que a gente já conhece há algum tempo, que trata de um senhor que era um camponês que tinha um animal que era um burro. E num determinado momento ele percebeu que o burro tinha caído dentro de um poço. O burro caiu dentro do poço. Ele ficou pensando como ele poderia fazer para salvar a vida daquele burro, mas ele não conseguia encontrar saídas para aquilo. Ele observou que o poço já estava seco há algum tempo, não tinha mais água no poço. Ele pensou, poxa vida, como eu posso resolver essa bronca? Ele resolveu chamar os vizinhos e decidiram então enterrar o burro vivo, né? Para evitar, para resolver aquela situação. No primeiro momento, quando os vizinhos começaram a jogar terra para dentro daquele poço, o burro ele relinchava de sofrimento quando ele percebeu o que estava acontecendo com ele. Mas o tempo foi passando e aquele burro parou de relinchar, parou de se queixar, parou de choramingar. E ele percebeu que se ele chacoalhasse a terra que caía por cima do seu lombo, ele conseguiria permitir que a terra caísse no fundo do poço. E ele foi pisoteando aquela terra, ele percebeu que ele ia construindo, através daquela terra que estava vindo por sua cabeça, ele poderia usar como alicerce para conseguir construir um caminho de saída. E conforme a terra ia sendo jogada para dentro do poço, ele conseguiu ir construindo um alicerce até chegar no momento que ele conseguiu salvar sua própria pele. Situações semelhantes acontecem na nossa vida. Quando muitos seres humanos se deparam com uma situação em que eles imaginam que estão no fundo do poço, e para agravar a situação ainda, as pessoas contribuem jogando terra por cima de nós, né? É tudo, estou comunicando de forma metafórica, mas quando nós temos uma boa estratégia, quando nós temos persistência, nós conseguimos construir um caminho, construir uma saída. E aqui existem alguns pontos que são interessantes. A primeira coisa, existia um ponto de saída, que era a boca do poço. O ser humano também tem que ter um objetivo, um alvo na sua vida. A segunda coisa, se o ser humano tem um alvo, tem um objetivo na vida, ele consegue encontrar oportunidades para acelerar o caminho para atingir aquele alvo. Então, às vezes, um feedback pode servir como uma construção para que o ser humano possa se tornar melhor para atingir os seus objetivos. Às vezes, aquilo que nós olhamos e que parece ser uma crítica, que parece ser uma ofensa, nós podemos converter aquilo em algo que seja bom, benéfico para nós, para que a gente possa se tornar um ser humano cada vez melhor. O mesmo também serve para as empresas, que muitas vezes passam por dificuldades. Ou seja, a reflexão hoje é que nós tenhamos persistência, sabedoria e uma estratégia adequada para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos com uma situação semelhante a essa do burro que caiu dentro do poço e conseguimos dar a volta por cima, né? E sair melhores. É uma bela reflexão, né? Uma história, uma metáfora aí para a gente ficar analisando. E tu acreditas que isso, hoje em dia, as pessoas estão fazendo isso, elas estão tendo essa persistência, ou talvez elas estão mais acomodadas e elas estão aceitando, talvez até comparações de gerações, que a gente percebe diferenças, né? Aquela pessoa que já tem lá 60, para aquela que tem 40, para aquela que tem 20, que está entrando no mercado de trabalho. Acho que eu percebo diferenças, né? Nessa questão aí, envolvendo a persistência, envolvendo a forma como cada um se manifesta, Bozetti. Perfeito, e inclusive eu conversava sobre isso com a Dirce Becker-Delvin, agora aqui na recepção, sobre
sobre como a tecnologia acelerou a mentalidade das pessoas e que muitas vezes acabou gerando uma certa tagarelice mental excessiva. A pessoa não consegue mais pensar os seus próprios pensamentos, ou ela tem dificuldade de classificar o que é informação, o que não é. Parece que o nosso dia passa tão rápido, voando, porque muitas vezes a gente se prende a coisas que não são relevantes. E a Dirce comentou, se deixarmos o nosso telefone celular durante um dia, guardado dentro de uma gaveta, sem ter contato, quanto será que a gente consegue produzir naquele dia? Porque não teremos as dispersões, né? E falávamos também sobre as gerações passadas, e temos que entender que muitas coisas vieram para facilitar a nossa vida, porém nós precisamos nos adaptar constantemente, não importa qual é a nossa faixa etária. As pessoas que são mais jovens talvez tenham mais habilidade de lidar com algumas coisas, mas talvez tenham mais dificuldade de suportar alguns traumas, alguns complexos, né? Enquanto pessoas mais experientes, né, que são jovens há mais tempo, como fala-se muito, talvez essas pessoas tenham facilidade de lidar com algumas coisas cotidianas, mas têm dificuldade de lidar com outras, né? Então nós precisamos sempre compreender como é que nós estamos e tudo isso impacta no nosso comportamento. Nós acreditamos que a inteligência comportamental é a grande moeda da vez, né? Saber se portar, saber como enfrentar as adversidades que a vida vem oferecendo é fundamental, independente de faixa etária, né? Porque estamos todos inseridos dentro de um mesmo contexto, né? E tudo passa pelo diálogo. Né, por falar também as coisas e saber receber também, né, esses feedbacks, por exemplo, que muitas vezes podem parecer né, crítica somente, mas que né, dependendo de como a pessoa recebe aquilo e o que ela faz com aquele feedback, ela pode melhorar, né, pode evoluir. Perfeito. Isso é sabedoria, né, Rita? Porque sabedoria é diferente de conhecimento, né? Sabedoria é saber aplicar o conhecimento. Um exemplo grande que eu gosto de compartilhar é que conhecimento é saber que tomate é uma fruta e não um legume. Sabedoria é não colocar o tomate numa salada de frutas, por exemplo, né? Então é como a gente aplica o conhecimento. Ter sabedoria é fundamental para que o ser humano consiga escolher as melhores decisões, né? Enquanto chega o prefeito Marcelo Calmo aqui, desfilando com uma camiseta do Internacional. Pelo jeito é nova, né? Ele está bem contente ali com a camiseta. Pois é, o D'Alessandro estará hoje aqui. Que joia. Prazer, pessoal. Muito bom. Como é que é o termo? É tagarelice? Tagarelice mental. Né? Nossa, isso aí. Interessante, para a gente ficar pensando, né? É isso aí, muito corrido hoje em dia. Acho que para quase todos nós, né? Mas é importante sempre o peso, né? Ter o intermediário, né? Como você falou, a geração mais antiga daqui a pouco suporta mais alguma adversidade, mas tem dificuldades com a tecnologia. Os mais novos têm facilidade com a tecnologia, mas ou cansam muito rapidamente, ou querem que a coisa seja mais simples, não querem trabalhar tanto. E tem aqueles que do meio termo também, daqui a pouco tem um pouco de cada, mas também falta um pouco. Sempre tem que se analisar cada caso, né? E só para finalizar, uma dica importante é compreender, tentar imaginar quais são as consequências das nossas decisões, né? Porque decidir, toda decisão gera uma consequência. As consequências, nós temos que arcar com as consequências das nossas decisões, né? Então, enxergar a consequência da decisão é fundamental. Mas é importante tomar decisões, porque se ficar ali e não tomar decisão, também vai ter uma consequência. Exato, porque não decidir é uma decisão. Você né? falou dias atrás sobre questão de escolher, de não votar, por exemplo, né? Ou de votar em branco, nulo, vai ter uma consequência mesmo que você não tome a sua decisão. Espetáculo. Obrigada, Gustavo. Prazer imenso. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, sempre conosco aqui às quintas-feiras no Direto ao Ponto. Legal. Boa Expo Vale para todos nós, né? Para todos nós. Valeu. Valeu. Gustavo Bozetti.